Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, apelou em Belém, no Brasil, na COP30, às decisões globais para se enfrentar à crise climática, defendendo financiamento justo e acessível para os países vulneráveis. Para Moçambique, país vulnerável a eventos extremos devido à sua localização geográfica, este precisa de mais de 37 mil milhões de dólares para alcançar a resiliência climática. Moçambique é um país de vastas riquezas naturais e de extraordinária beleza, mas também de alta vulnerabilidade climática. Ciclicamente, somos assolados por ciclones, cheias, secas, inundações e secas prolongadas que devastam comunidades inteiras, degradam os ecossistemas e comprometem o nosso desenvolvimento. Apenas nos últimos 2 anos, os ciclones Chido, Declede e Jude deixaram um rastro de destruição, afetando milhares de famílias e ceifando 233 vidas em várias províncias do nosso país. Estima-se que Moçambique necessita de cerca de 300, ou melhor, 37,2 mil milhões de dólares para alcançar a plena resiliência climática do seu capital humano, físico e natural. Este número traduz o custo de adaptação, mas também o valor de esperança de milhões de moçambicanos. Com uma população maioritariamente jovem, o futuro do nosso país e do continente africano depende das decisões que tomarmos hoje. É por isso que defendemos uma ação climática inclusiva que envolva governos, setor privado, comunidades locais, melhor dizendo, e a juventude. A educação e a literacia climática devem ser prioridades para que cada cidadão compreenda o seu papel na defesa da terra. Apesar dos desafios, o governo destacou progressos nacionais, incluindo a iniciativa da preservação da floresta do Miombo, que abrange a região da SADC. Lançamos a iniciativa da preservação e proteção da floresta do Miombo, que abrange 7 países de África Austral e cobre cerca de 190 milhões de hectares no nosso continente e principalmente na região da SADC. Daniel Francisco Chapo defendeu ainda em Belém decisões com efeitos reais e imediatos para a proteção do planeta Terra. O balanço global da ação climática é inequívoco. O progresso exige, mas é insuficiente. Precisamos de aumentar a ambição e acelerar o passo para alcançar a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados, conforme o Acordo de Paris. Cada fração de grau importa e cada ação ou omissão tem consequências reais. Para além da participação nesta cimeira de líderes mundiais, o Presidente da República deverá manter vários encontros com seus homólogos e com representantes das empresas públicas brasileiras, tendo em vista o fortalecimento da cooperação bilateral. O projeto da criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique, anunciado pelo Executivo com o intuito de financiar projetos estratégicos de longo prazo nos setores de infraestruturas, energia, agroindústria, saúde e inovação, está a ganhar forma. Atualmente, a iniciativa está na fase da escutação pública e nesta sexta-feira o Governo ouviu as contribuições dos jornalistas para o projeto. O jornalista e membro do painel de debate, José Macaringue, defende que há necessidade de múltiplos acionistas neste banco para contornar a manipulação e o controle político. Para se mitigar este controle político e o aproveitamento de um banco de desenvolvimento por elites políticas predatórias, digamos, era mesmo permitir uma presença, ainda que fosse residual, do capital privado, porque isso também criaria condições para que estes acionistas privados tivessem uma palavra a dizer na gestão dos recursos do banco. Faisal Juma, consultor e empresário, defende a necessidade de uma lei específica para regular o banco e justifica. Preciso sim
que haja assim, uma lei bem clara, que os fundos soberanos, os fundos de garantia mutuária e os outros fundos passem sim pelo Banco de Desenvolvimento. Esta é que é a lógica. Por isso mesmo que em todos os países são suportados pelas mais-valias. Então, se nós queremos trazer um Banco de Desenvolvimento e que ainda os fundos soberanos são geridos pelo Banco de Moçambique, não estamos a fazer nada. Quem é que vai suportar, então, o Banco de Desenvolvimento? De onde é que vêm os fundos para fazer face ao Banco de Desenvolvimento? Tem que vir das mais-valias. Não podemos tirar o orçamento do Estado para financiar o Banco de Desenvolvimento. Adérito Maci, vice-presidente da Federação de Desenvolvimento Empresarial de Moçambique, FDEM, diz que é preciso assumir riscos estratégicos, acrescentando que o banco não pode ser financiado pelo Fundo Soberano. Com a ajuda do regime jurídico específico para este banco, irá-se ditar as regras, não é? Como manejar o Fundo Soberano. Mas não podemos esperar com que o banco seja financiado pelo Fundo Soberano, porque não estaremos a fazer nada na mesma. Se estamos a ter problemas de base aqui no nosso território, como é que esperamos com que este fundo seja apoiado, por exemplo, com o Fundo Soberano? Precisamos termos outra visão de ver as coisas, outra forma de alinhar as coisas, não é? De modo com que ultrapassemos esta situação. Criando também o Fundo Soberano, vai permitir com que a gente financie projetos médio a longo prazo, não é? Com taxas acessíveis, favoráveis para as pequenas e médias empresas. O painel de debate da escutação pública de jornalistas para a viabilização do projeto do Banco de Desenvolvimento alerta para a necessidade de não se cometer os mesmos erros do Banco Nacional de Investimento e aplicar taxas de juros que confundam a instituição com um banco comercial. Uma operação de fiscalização da INAE na cidade da Beira terminou com a apreensão de diversos produtos químicos em situação irregular na fábrica do Sumo Bom, um dos mais consumidos no mercado local. Os inspetores encontraram sulfato de magnésio, substância usada para prolongar o tempo de conservação do sumo, e corantes de vários sabores, todos fora do prazo de validade, colocando em risco a saúde dos consumidores. Fazendo o trabalho inspetivo, constatamos que existiam armazéns, mas que pareciam, quem vê do lado de fora, pareciam escritórios. Então pedi para abrirem as portas e fomos verificando que existiam lá estas quantidades de produtos, que é sulfato de magnésio e corantes dos sabores de uva, ananás e manga. De acordo com Shaquila Abubakar, inspetora-geral da INAE, o uso de produtos vencidos na cadeia alimentar constitui um grave crime de saúde pública e demonstra negligência por parte dos responsáveis pela fábrica. Estes corantes estão expirados e são um grande atentado à saúde pública. É mesmo um crime de saúde pública e por isso que nós decidimos apreender estas quantidades, que ainda não sabemos ao certo qual é o número das quantidades apreendidas, mas o certo é que vamos apreender tudo e criar condições de segurança para incinerar, porque tem aqui também produtos tóxicos, o sulfato de magnésio e entre outros que estão aqui. A responsável garantiu que medidas severas serão aplicadas contra os envolvidos com o objetivo de desencorajar práticas que ponham em risco a vida dos cidadãos. Naturalmente, a primeira medida é cativar o produto. Nós estamos a criar condições para incinerar, não pode ser de imediato, conforme eu expliquei, porque há produtos tóxicos e é preciso um procedimento de incineração. Vamos instaurar o respectivo processo administrativo, que culmina com a multa. A multa é grave porque, de acordo com todo o valor da quantidade apreendida, vamos multiplicar por 3. É assim que se faz a conta para esta multa. E tem também o processo criminal. Vamos levantar o auto e encaminhar as autoridades competentes para o devido processo criminal. Entretanto, a inspetora apelou aos agentes econômicos e aos consumidores
a agirem com responsabilidade, reforçando que a INAI continuará vigilante na defesa da saúde pública. O conselho que eu deixo é que os agentes econômicos tenham maior responsabilidade, porque o facto de estarem a produzir sumos com a validade, com corantes já expirados, é um atentado, um crime contra a saúde pública. Isto até implica mesmo uma pena de prisão. Dá lugar não só ao processo administrativo, que tem em conta as multas, como também instauração do respectivo processo criminal. Por isso, eu vou apelar aos produtores e aos consumidores também, porque nós, como consumidores, também devemos estar atentos às datas de validade. Com esta apreensão, a INAI envia um sinal claro de intolerância zero a comportamentos que atentem contra a segurança alimentar, prometendo intensificar as operações de fiscalização em todo o país. Numa entrevista exclusiva à TV Focus, o jurista e analista político Vítor Fonseca falou dos frequentes casos de assassinato de agentes das Forças de Defesa e Segurança, com especial destaque para os membros da Polícia da República de Moçambique e do Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC. Para o jurista, o fenômeno demonstra claramente que a PRM, assim como o SERNIC, estão capturados pelo crime organizado. Primeiro, estamos diante de um rapto por parte das entidades que deviam garantir a ordem e a tranquilidade públicas em Moçambique, visto que o papel da Polícia da República de Moçambique, nos termos do artigo 253 da Constituição da República, prevê que a Polícia da República deve garantir a ordem e tranquilidade pública, mas o que aparece neste momento está sendo sequestrado este poder, não sabemos de quem, e certamente há uma insegurança autêntica no que concerne a membros da segurança do Estado, falo naturalmente a Polícia da República de Moçambique e os outros agentes que garantam segurança, que neste momento estão numa situação de fragilidade autêntica no que concerne aquilo que devia se esperar por um país automaticamente democrático. Por outro lado, Vítor Fonseca diz haver ainda indícios muito fortes de existência de agentes da PRM e do SERNIC no mundo do crime, razão pela qual os assassinatos aparentam tratar-se de casos de ajustes de contas. Isto, na qualidade de jurista, até pode me criar uma dúvida, visto que nós devemos falar as coisas com propriedade e com a devida prova, e visto que o nosso Código Civil já prevê a questão do ônus da prova, não basta acusar, tem que ter factos constitutivos que assim o digam, mas podemos dizer em linhas gerais que existem certos raptos que eventualmente estão envolvidos agentes da segurança ou das Forças de Defesa de Moçambique, que certamente há armas de capacidade que só a Polícia da República de Moçambique deve deter, estamos a falar da AK-47 e os outros mecanismos. Obviamente, aí há uma questão de uma responsabilidade parcial, porque é óbvio que numa agremiação existem aqueles que vão estragando ou criando desmanos a nível da própria agremiação. E isto naturalmente pode acontecer parcialmente, porque temos vários exemplos que alguns agentes do SERNIC outrora foram indiciados a crime de rapto, crime de sequestro, outros vários tipos legais de crime, porque isto estaríamos diante de crimes do colarinho branco que envolve pessoas com influência, seja política ou da segurança, que naturalmente vão se envolvendo nisso. O que deve acontecer neste momento é que o Serviço Nacional de Investigação Criminal está sob a alçada neste momento do Ministério Público, deve fazer o devido trabalho e apurar a veracidade da criminalidade que vai incidir sobre a responsabilidade criminal desses indivíduos. Como solução, Fonseca propõe purificação das fileiras, tanto no SERNIC como na PRM. E isto naturalmente cria uma timidez no que concerne aos membros e certamente aqueles que naturalmente roubam a vida das pessoas, matando homicídios, devem ser responsabilizados criminalmente, visto que o Código Penal faz referência sobre essas vertentes, porque não fazendo isto, os criminosos vão estando controlando o Estado, não o Estado controlar os criminosos, e isto mina o desenvolvimento de um Estado de Direito democrático. Recorde-se que a última vítima da onda de assassinatos de agentes da PRM foi a comandante distrital de Maracuene, que foi crivada de balas no interior da sua viatura, na via pública, na cidade da O Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique convocou nesta quinta-feira uma conferência de imprensa para fazer o balanço da Operação Amnistia.
que visa incentivar a entrega e a regularização voluntária de armas ilegais e irregulares sem responsabilização criminal para os detentores. Lançada a 1 de setembro, a operação tem o seu fim previsto para 31 de outubro. De acordo com o porta-voz do Comando-Geral da PRM, Leonel Messina, foram recolhidos durante o período em referência 160 armas. E a província de Tete destaca-se com o maior número de armas recuperadas, 33. Seguida de Inhambane, com 29. E a cidade de Maputo, com 20 unidades. Resultados da campanha. No cômputo geral, durante o período de 1 de setembro a 31 de outubro de 2025, decorrente do Plano Operativo Amnistia, a Polícia da República de Moçambique, em estreita colaboração com as comunidades em todo o território nacional, recebeu 160 armas. Destas, parte são de fogo e outras a pressão de ar. De salientar que as entregas voluntárias ocorreram em todo o território nacional, com maior enfoque para as províncias de Tete, Inhambane e cidade de Maputo, com 33, 29 e 20 armas entregues, respectivamente. Lançada a campanha, com prazos pré-definidos e face aos resultados e a crescente colaboração da população, a polícia prorrogou o prazo para 15 de dezembro do corrente ano. O Comando-Geral da PRM apela a todos os cidadãos que ainda possuam armas de fogo em situação ilegal ou irregular a entregá-las voluntariamente às unidades e subunidades policiais mais próximas. A participação de todos é fundamental para a manutenção da paz, segurança e estabilidade na República de Moçambique. Reitera-se que a entrega voluntária de armas de fogo, dentro do prazo estabelecido, não implicará a responsabilização criminal para os detentores do referido material. Leonel Messina diz que esta decisão reflete a forte parceria entre a polícia e as comunidades em todo o território nacional, demonstrando o compromisso dos cidadãos com a preservação da paz e da segurança pública. A utilização de armas de fogo em situação ilegal ou irregular, cuja entrega voluntária, iniciada a 1 de setembro, com seu término anteriormente previsto para 31 de outubro, prorroga-se até dia 15 de dezembro de 2025. Esta decisão é fruto dos resultados encorajadores alcançados até o momento e da crescente colaboração da população em todo o território nacional, o que demonstra um forte comprometimento dos cidadãos com a preservação da paz e segurança públicas. Resultados da campanha. No cômputo geral, durante o período de 1 de setembro a 31 de outubro de 2025, a PRM apela à continuação da entrega voluntária de armas nas unidades policiais, recordando que a adesão ao processo dentro do prazo estabelecido não implicará qualquer responsabilização criminal. Esta decisão é fruto dos resultados encorajadores alcançados até o momento e da crescente colaboração da população em todo o território nacional, o que demonstra um forte comprometimento dos cidadãos com a preservação da paz e segurança públicas. A corporação sublinha ainda que a regularização do armamento irregular constitui uma oportunidade para reforçar a segurança coletiva e prevenir incidentes associados à posse ilícita de armas. No início da semana em curso, a Federação Moçambicana de Basquetebol emitiu um comunicado de imprensa para informar que já tinha feito a transferência bancária dos $15 mil norte-americanos referentes a uma dívida contraída pela participação da Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Feminino no Afrobasket, que teve lugar entre junho e julho do corrente ano. Trata-se de um pagamento que foi efetuado depois das ameaças da FIBA África, que prometia banir Moçambique das competições africanas, caso não liquidasse a referida dívida. No entanto, o presidente da FIBA África, Aníbal Manav, diz que apesar de ter tomado conhecimento da transferência dos $15 mil norte-americanos, este ainda não recebeu a confirmação oficial de pagamento da dívida, uma vez que a mesma era com a Federação de Basquetebol da Costa de Marfim. É bom primeiro esclarecer uma coisa. A federação, a dívida que nós falamos há tempos atrás, não era uma dívida à FIBA. Era uma dívida à Federação Costa Marfinense de Basquetebol. Portanto, era uma dívida que há uma outra federação congênere.
O que nós intervimos foi na necessidade dessa dívida ser liquidada entre federações. Então, a transferência foi feita para a Federação Costa-Marfinense. E quando a Federação Costa-Marfinense receber o dinheiro, vai comunicar a toda a gente que recebeu o dinheiro, inclusivamente vai emitir um recibo a dizer que tudo está pago. Aníbal Manave aproveitou a ocasião para esclarecer que a FIBA África teve que intervir depois da queixa feita pela Federação Costa-Marfinesa. Temos a acreditar que nos próximos dias tudo estará resolvido e é isso que nós queremos que haja no basquetebol, que haja paz e harmonia com todos e, sobretudo, que se possa falar entre as pessoas e espero que está tudo resolvido. Por enquanto, para nós, isso é um assunto encerrado. Apesar do assunto considerar-se por enquanto encerrado, a dívida dos $15 mil referente às despesas de logística da Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Feminino está a provocar debates acesos na família do desporto nacional, tendo em conta que a Federação Moçambicana de Basquetebol recebeu um apoio de 14 milhões de meticais do gabinete da primeira-dama Guetta Chapo, que até o momento ainda não foram justificados. Teve lugar nesta quinta-feira na cidade de Maputo o lançamento da 5ª edição da Liga Sazol, a maior prova de basquetebol sénior feminino a nível do país. Trata-se de uma prova que começa a ser disputada a partir desta sexta-feira e conta com a presença de 8 equipas em representação da cidade de Maputo, províncias de Sofala, Nampula, Tete e Manica. Falando na ocasião, o presidente da Liga Moçambicana de Basquetebol, Antônio Madeira, começou por agradecer o apoio da Sazol e garantiu que está tudo preparado para que a prova decorra sem nenhum sobressalto. Este é o 5º ano que tem estado a acompanhar-nos. Primeiro com um projeto ou com uma participação de 3 anos e o ano passado foi... Vocês puderam testemunhar, ou parte das pessoas que estiveram aqui, testemunharam os outros 2 anos que termina este ano. A partir daqui, claro que nós vamos continuar a falar com a Sazol, mas a Liga Feminina, neste momento batizada de Liga Sazol, que tem o naming de Liga Sazol, vai ter que continuar e contamos com o apoio de todos e vamos tentar... Portanto, que este ano, a 5ª edição, por aquilo que eu ouvi das equipas, tanto as grandes equipas como aquelas menores ou menos grandes, se me permitem essa expressão, todas elas pretendem conseguir um lugar chamado Lugar ao Sol, que são os 5 primeiros lugares de 8. Por seu turno, o diretor da Sazol, Ovídio Rodolfo, destaca o papel do basquetebol feminino na valorização do desporto nacional além fronteira. Nossa caminhada, como foi dito aqui, começou em 2022 e estando neste momento no nosso 2º ano da 2ª assinatura dos acordos, ou seja, estamos no nosso 5º ano. Acreditamos que o patrocínio da Sazol tem ajudado na transformação do nosso basquetebol feminino, apesar dos resultados não muito satisfatórios, como disse o presidente da Liga, em que vimos um retroceder da nossa equipa feminina, mas acreditamos que é com a massificação, é com atitudes e práticas como estas que nos podem fazer elevar o basquetebol feminino, que já teve momentos melhores, mas continuamos a acreditar de que estes momentos de glória voltarão a ser uma realidade para o nosso país. O mesmo papel foi destacado pelo presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, Paulo Mazivila. Na verdade, Moçambique está a precisar deste tipo de iniciativas. Gostaríamos que não fosse só a Sazol apoiar este tipo de iniciativa, mas outras empresas que se juntassem para que Moçambique pudesse desenvolver do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo esta modalidade. Eu acho que o presidente Manave já disse muita coisa acerca daquilo que são os objetivos que temos que nos enquadrar neles, acerca dos clubes, estaria a ser repetitivo. Portanto,
apelar mais uma vez a direito a todos os empresários, a todas as empresas, que o basquetebol tem que ser praticado do Rovuma ao Maputo. O campeão nacional, o Ferroviário de Maputo, vai jogar com o Ferroviário de Nacala no primeiro jogo do campeonato, segundo o sorteio realizado nesta quinta-feira na Liga Moçambicana de Basquetebol. Todos os jogos vão decorrer no pavilhão da Politécnica, num sistema de todos contra todos nesta primeira fase. A província de Sofala poderá contar com mais uma equipa a competir no maior campeonato nacional do país, Moçambola 2026. Duas equipas da cidade da Beira, nomeadamente Liga Desportiva de Sofala e o Futebol Clube da Beira, disputam a finalíssima para se apurar o representante de Sofala, que poderá se juntar ao Ferroviário da Beira caso consiga garantir a manutenção. Analisando este fato, o comentador desportivo Elídio Casquinha considera que a presença de duas equipas de Sofala no Moçambola 2026 representa um crescimento do campeonato provincial. Primeiro, vamos contar com uma equipe. Acredito que seja isso, porque foram apuradas duas para a fase regional, a fase final neste caso, de pool de apuramento. Isso primeiro revela a qualidade do nosso campeonato provincial. É um dos melhores campeonatos, diga-se, porque é um dos campeonatos que conta com muitos clubes experientes a nível da província. Então, este apuramento para a fase final da Liga Desportiva de Sofala e do Futebol Clube da Beira, portanto, revela, por outro lado, esta qualidade do nosso campeonato provincial. O ato também representa um ganho importante para os adeptos, que passam a ter mais opções de equipas para apoiar e acompanhar ao longo do campeonato, segundo descreve Casquinha. Há anos que o Ferroviário da Beira vem disputando o campeonato provincial, aliás, o campeonato nacional, o Moçambola, como uma única equipa a nível da província, trazendo mais uma equipa, ou tendo mais uma equipa a nível da província de Sofala. Isso vai fazer com que haja essa diversidade, não é, dos próprios adeptos, em apoiar também um outro clube, porque neste momento as equipas, os adeptos ficam sem alternativa. Todos apoiam o Ferroviário da Beira, mas tendo Liga Desportiva ou Futebol Clube da Beira, dependendo de quem vai passar nesta eliminatória, então haverá diversidade dos adeptos escolherem a equipa que querem apoiar. O comentador alerta os clubes para a necessidade de uma boa preparação técnica e financeira, de modo a garantir estabilidade durante o campeonato nacional. Agora, é preciso também começarmos a olhar neste exato momento na questão de preparação. As equipas precisam se preparar tecnicamente, financeiramente, porque Moçambola demanda custos. Muitas das equipas acabam depois desistindo ao meio do caminho, lutam para estar lá, mas depois chegam lá, não têm patrocínios e, portanto, acabam optando por desistir no meio da caminhada. Refira-se que a Federação Moçambicana de Futebol já definiu as datas para a realização das finalíssimas para o apuramento das equipas ao Moçambola 2026 pelas 3 regiões do país. 15 a 16 de novembro serão realizadas os jogos da primeira mão. 22 a 23 do mesmo mês estão reservados os jogos da segunda mão. Quatorze soldados ficaram feridos nos confrontos de segunda-feira